Mas eu tive uma epifania de falar de uma outra coisa. A gente fala muito de como é o poder das ações para nosso sucesso, para o nosso autodesenvolvimento, para alcançar nossos resultados que nós queremos na vida, né? Tanto para o ser, fazer e ter. Então, eu sei que é um tema que é interessante, mas que nós temos muito conteúdo sobre isso. E eu pensei, gente, eu queria falar sobre isso, mas de uma maneira diferente. E sim, como as pequenas ações diárias afetam o tecido social, como as pequenas ações diárias melhoram a vida de todos nós em grupo e tornam o nosso mundo um lugar melhor para viver. Esse é um poder que às vezes a gente deixa de lado, que a gente subestima na vida. O poder transformador das pequenas ações diárias com gestos que parecem insignificantes, mas que praticamente passam despercebidos e transformam a nossa vida. Tá? Então eu vou falar, a primeira coisa é os pequenos atos. Pequenos atos causam um grande impacto na nossa vida. Quando nós falamos em pequenos atos, pode parecer assim um conceito assim vago, né? Pequenas ações, passos de bebê e a gente vai construindo. Mas eu quero falar de um outro foco. É uma das estratégias de mudança de comportamento que são mais estudadas e validadas pela psicologia. Então vamos começar até com os antigos, né? Com a teoria do condicionamento operante, do Skinner, né? Que deu origem à psicologia, digamos assim, científica, desde 1930. O Skinner falava que comportamentos seguidos por consequências positivas têm uma probabilidade muito maior de se repetirem e se tornarem habituais. Mas eu não quero fazer uma palestra muito científica, isso é só para dar uma conceituação. Muita gente diz, a psicologia comportamental do início, de 1930, 40, testou em ratos, não testou em ratos e nos coitados macaquinhos, não em ser humano. Então, não afeta, porque a gente tem uma subjetividade maior. Mas dá para entender que muita coisa que foi estudada lá, a gente consegue, porque mesmo que a gente tenha subjetividade, se a gente entender os resultados de trabalhar o nosso comportamento e nos dar estímulos positivos e dar às outras pessoas estímulos positivos, a gente vai conseguir um bom resultado. Então, isso é o que é chamado famoso reforço positivo, que é um mecanismo para moldar as ações de uma maneira desejável. Então, eu vou levar esse princípio científico, que era de laboratório, né, para a nossa vida cotidiana, como pequenos atos, um elogio a uma pessoa, um agradecimento a uma pessoa, um gesto de apoio a alguém, funcionam como esses reforços positivos. Ah, você está condicionando as pessoas? Não. A gente sabe que as pessoas precisam de alimento. Hoje em dia, as empresas falam em gamificação, em dar reforço positivo, fazer com que as pessoas tenham uma visão positiva de um produto, um serviço, uma empresa. E nós, como pessoas, queremos que tenha uma boa conexão entre nós, também usamos esses reforços positivos. Então, isso cria um ciclo virtuoso. Em vez de um ciclo, né, vicioso, é um ciclo virtuoso, beneficiando quem pratica. Porque nós fazemos um pequeno elogio, um pequeno estímulo, um agradecimento a alguém, quem recebe e também quem pratica, e todo o ambiente ao redor, ele é melhorado. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre isso, refletir um pouquinho mais sobre isso. Então, continuando. No dia a dia, o que parece trivial, parece simples, um pequeno gesto, pode ser algo transformador, porque basicamente a tessitura da nossa sociedade, o tecido da nossa sociedade são esses gestos que criam confiança e bem-estar entre as pessoas. A gente vive em busca, muitas vezes, do grande feito, do grande herói, que faz uma coisa épica, que transforma, que chega lá e, não é, resolve completamente um grande problema. Mas se eu disser que o verdadeiro herói é aquele que, no dia a dia, em pequenos passos, em pequenas ações, transforma a sociedade. Porque o grande herói chega lá, talvez ele vença uma batalha, mas acabar com a guerra e criar a paz é a ação diária. A ação diária é de todos nós. Não pode ser feita por uma pessoa. E aquela pessoa que serve como semente, criando essa sensação de bem-estar para os outros, através até de um pequeno sorriso, uma escolha consciente de buscar o melhor, esperar o melhor e buscar o melhor para o outro e para si mesmo, são essas pequenas ações que tecem esse tecido na nossa realidade, são pequenas lajotazinhas que juntas formam um grande resultado de bem-estar. Então, essas pequenas ações, que nós vamos falar sobre elas, são estímulos reforçadores positivos do dia a dia. Elas recompensam e fortalecem comportamentos, emoções e conexões desejáveis. Tá?
Bem, o que são essas pequenas ações? Então, nós não vamos dizer, você vai fazer uma coisa especial. Às vezes, pequenas ações são coisas simples. São aquelas decisões de comportamentos que, muitas vezes, a gente acha que é rotineiro. Por exemplo, cumprimentar uma pessoa, não importa a escala social dela, porteiro, o padeiro, o colega, o chefe, não é? As pessoas amigas e a família também. Tratar com a urbanidade a família com a mesma urbanidade que a gente trata o desconhecido, às vezes é algo raro hoje em dia, porque a gente cria uma certa intimidade que a gente acha aceitável, às vezes, uma certa rispidez, às vezes, de membros da família, que não teria com uma pessoa estranha. Por que isso? Isso acontece muito, mas por que isso acontece? Por que as pessoas conseguem, por exemplo, você trata com uma criança que é sua, às vezes com muito mais severidade do que com o filho de um amigo, o filho de um seu sobrinho. Por quê? Você sente que não tem, você sente que não tem tanta necessidade de ser gentil com seu filho, com sua filha, não é? Eu tenho uma filha pequena, vocês sabem, né? 7 anos e meio, minha filha temporã, e às vezes eu sou um pouco rígido, faz assim, faz assado. E depois eu fico pensando, eu falaria dessa maneira com uma criança que eu não conhecesse, filho de um amigo? Não, não falaria, não é? E às vezes, uma pequena coisa, a gente vê gente jogando lixo na rua, não faria isso no chão da sua casa, não é? Enviar uma mensagem de agradecimento quando fez a gentileza, né? Ouvir com atenção alguém. Parece pouco, mas cada uma dessas pequenas ações, se multiplicadas, é uma declaração de valores para toda a sociedade. Eu estava acompanhando uma pequena novela coreana que está muito na moda, e eu vejo como eles têm toda uma regra, né? Porque a cultura coreana lá é diferente, toda uma regra de gentileza. Por exemplo, mais velhos, eles têm até pronomes diferentes de acordo. Se uma pessoa é 1 ano mais velha com a outra, ela é tratada por um nome que talvez traduzindo seria veterano, não é? Então, eles criam uma relação de graus. A gente pode questionar, mas não é nossa cultura. A gente é muito mais intimista. Mas tem coisas boas e coisas, talvez, que a gente poderia refletir e perceber. Essa questão de respeito ao mais velho, que muitas vezes a gente deixa de lado, achando que o melhor é ser íntimo e totalmente natural com todas as pessoas, às vezes faz falta no mundo, não é? Então, isso que eu botei aqui para refletir. Aí vamos continuar. Eu coloquei aqui também que um sorriso pode mudar o dia de alguém. Então, quando nós queremos dar um reforço positivo, o mais poderoso é um sorriso sincero e autêntico. Evidentemente que um sorriso deve ser carregado de uma informação que diz, olha, eu gostei do que você falou, eu entendi o que você falou, me acrescentou. Então significa que um sorriso sem prestar atenção, aquele sorriso que é somente mexer a musculatura da boca sem realmente atenção, ele não passa nenhuma conexão. Mas uma pesquisa em neurociência que estamos estudando diz que um sorriso genuíno ativa circuitos de recompensa no cérebro de quem faz o sorriso e de quem recebe o sorriso. É um sinal de conexão social e que reduz o estresse. E, por exemplo, uma negociação é permitido sorrir. Muitas pessoas dizem, se eu sorrir demais eu vou parecer bobo. Porque se a pessoa sorrir sem realmente conversar, sem realmente entender e aceitar o outro, vai parecer bobo ou falso. Mas se esse pequeno ato for um sinal de que você respeita o outro ser humano e você também é respeitado, né? Aí sim, aí é algo importante. Tá? Então, eu achei melhor, por isso que eu te falei que foi uma epifania, porque eu mudei essa palestra de falar sobre pequenas ações para o nosso sucesso pessoal para pequenas ações para o nosso sucesso coletivo. E eu colocar aqui para nós debatermos a respeito. Aí mais um ponto aqui. É que muita gente pensa, eu quero transformar a minha vida, não é? Então, eu tenho pequenas versus grandes ações. Eu tenho que pensar nas pequenas ações e também tenho que pensar nos meus objetivos, nas grandes ações de resultado que nós temos. Que eu quero ter um grande impacto no mundo. Então, tudo bem. Nós não estamos dizendo aqui que tem um grande projeto, uma grande meta de vida, que isso não importa. E que nem é eficaz. É bom termos metas, termos projetos de vida. Mas nós estamos dizendo que esses projetos são construídos e muitas vezes nascem
de uma sequência de pequenas ações consistentes. Só que não são só ações para nós, para o nosso projeto. Se você disser, eu vou acordar todo dia 5 da manhã e fazer ginástica. É uma pequena ação que vai te dar o resultado de forma física ideal. Mas se você juntar isso com uma conexão com um grupo de pessoas que te apoiam, você estimula a eles a fazer atividade física, o teu resultado vai ser reforçado pelo grupo e você também vai ter um grupo que vai te apoiar, né? Às vezes, por exemplo, uma grande campanha social começa com uma pequena conversa no bar. Vamos ajudar, vamos fazer isso, e as pessoas trabalham em conjunto. Eu me lembro de uma pesquisa da Harvard, né? Mostra que havia um aumento de 5% na taxa de retenção de clientes de uma empresa. E eles descobriram que 5% de aumento de retenção de clientes aumentava os lucros da empresa no final do ano em 25%, em alguns casos chegaram a 90%. Mas o que aumentou a taxa de retenção de clientes? Foram ações focadas para o cliente e não para mostrar melhor o produto, tornar o produto mais eficaz. O produto era o mesmo. E sim tratar o cliente como uma pessoa real. Até eu tenho uma experiência dessa na vida. Eu era muito jovem, fui trabalhar em agência de propaganda. Aí eu cheguei na agência, já novo lá, né? Eu trabalhava no atendimento de propaganda de uma empresa, e uma agência de propaganda. Aí eles falaram para mim, olha, tem um cliente que você vai atender, mas olha, esse cliente está reclamando muito, está achando muito caro a coisa, ele está para sair agora. Mas não adianta, não vai perder tempo, mas você vai lá. Aí eu cheguei lá e o cara já estava cuspindo marimbondo falando da empresa. E eu tive uma conversa com ele, uma conversa que eu diria uma conversa autêntica e real. Eu entendo que os custos estão altos e você talvez quer mudar a sua estratégia. Eu acredito que nós estamos com custos compatíveis com o mercado. E conversei, ouvi muito, ouvi todos aqueles marimbondos e, ao mesmo tempo, mostrei para ele que a situação real, realmente o mercado tinha investimentos em propaganda muito grande, mas que, se ele fizesse bem feito, ele ia ter resultados. E, de repente, o cliente aceitou e ficou com a gente um bom tempo, porque ele se sentiu ouvido e atendido. Mas então você usou uma técnica de negociação maravilhosa? Não. Eu simplesmente fui autêntico e ouvi a pessoa e, sinceramente, aceitando que o ponto de vista dele era tão bom quanto o meu. Então, isso que é as pequenas ações. Pequenas ações focadas na satisfação do cliente, focadas na satisfação de uma pessoa, um colaborador, focadas na satisfação de uma pessoa da família, do relacionamento, não é? Que muitos chamam de nomezinho revezadozinho. Trabalhar com pós-venda. Isso é trabalhar na harmonia. Na verdade, é simples. É você ver e ouvir a pessoa e respeitá-la como você se respeita. Às vezes é um atendimento atencioso, às vezes é um agradecimento, é um sorriso. Isso tem um efeito multiplicador. E não só na saúde financeira, como na saúde pessoal. Não é? Então, houve até um estudo fundamental em gestão de desempenho, estou me lembrando agora, dizia uma relação, eu gravei, uma relação de 4:1 entre um reforço positivo, né, e uma mudança numa empresa. Quer dizer, se você te dava um reforço positivo, havia uma chance de 4 vezes de melhoria para um resultado melhor. Mas como é que eles chegaram a isso? Aí eu não tenho agora toda a pesquisa pronta, não acho que nem é isso o objetivo, e a gente falar em geral desse conceito, mas que significa que há uma boa chance de que pequenas ações criem resultados tanto financeiros quanto de relacionamento para longo prazo. Isso significava, vamos falar assim, que para cada crítica, o feedback que você desse para uma pessoa, né, quando a gente não quer dizer que é crítica, chama de feedback. Vou te dar um feedback, hein? E aceita, né, que dói menos. Na verdade, quer dizer que a pessoa vai levar um esculacho gentil, né? Então, dizia que se uma pessoa 4:1 era mais ou menos. Se você vai fazer um feedback coletivo, você devia ter pelo menos 4 relacionamentos de recompensa, tá? Por exemplo, se você fez, tá bom, é uma coisa de literária, mas se você deu um chega para lá em alguém para melhorar o seu serviço, né? Devia dar pelo menos 4 elogios em situações reais e autênticas para que ela tenha uma motivação e um desempenho elevado. Então, tem esse número 4:1 nos anais da administração dos recursos humanos. Tá, mas isso tem que ser feito com certa consistência, não é tão matemático assim. Não adianta, por exemplo, você dizer, uma vez por ano a gente junta todo mundo e elogia toda a equipe dizendo que eles são muito bons. Agora, durante o dia a dia, durante os outros 364 dias por ano, chicote em cima deles. Isso não vai adiantar, não é? Isso tem que ser uma questão de frequente para que vire parte do relacionamento, né? Que a gente chama da cultura da empresa, do relacionamento pessoal.
E tem que ser imediato. A pessoa fez algo bom, ela tem que ser elogiada. Eu me lembro que eu trabalhava numa empresa, há algum tempo atrás, em que uma pessoa chegou, um jovem, falou o seguinte, o chefe, né? Falou, eu estava perto e escutei, pô, estou esperando um elogio, não vem elogio nenhum daí. E o chefe ficou sem graça, ele não sabia elogiar, ele não sabia falar, né? Devia estar doendo a boca dele em dizer, poxa, parabéns. E não é o jovem chegou, né? A geração Z é mais fácil nesse negócio, né? E falou, estou esperando um elogio, gente. E não tinha, não é? Aí eu fiquei com isso na cabeça para comentar como fez parte da minha reflexão. Tem uma outra coisa também, é que quando você se faz uma coisa como essa, você tem um efeito cascata. O que é o efeito cascata? Você gera uma coisa como essa, a outra pessoa sente uma sensação de reforço positivo e vai querer fazer isso com você ou com outras pessoas. Aí vira uma cultura da família, de uma empresa, de um ambiente, de um time, de uma equipe, do que seja. Então, essa ação gera uma outra e dá um efeito concêntrico e vai se espalhando para todo o sistema. Então, às vezes, começa com pequenos gestos de gentileza, que não é falso, é verdadeiro, é o respeito ao outro. Então, quem o recebe vai se sentir melhor. Tem mais probabilidade de ser gentil com a próxima pessoa. Aí entra numa reação em cadeia de positividade. Esse ato individual se propaga de forma imprevisível e poderosa. Né? Me contaram uma vez uma história, uma moça que pegava o ônibus das 7 horas, todos os dias, no Rio de Janeiro, e ela fez, né, dentro desses trabalhos assim de recursos humanos, ela tinha feito assim, passar a cumprimentar um motorista com um bom dia e um sorriso genuíno. Coisa que normalmente nenhuma das pessoas lá, ela via todo mundo entrando de cara fechada e passando na roleta, ainda no tempo era aquele negócio de dinheiro, tinha que passar lá, não havia bom dia nem para o trocador e nem para o motorista. Então, ela entrava em silêncio, como todo mundo, aí começou. Nos primeiros dias, o motorista acionou, mas ela ia sempre, ela consistentemente fez isso. Na segunda semana, eles começaram a retribuir o bom dia. Um mês depois, percebeu que o motorista, que antes parecia cansado e fechado, cumprimentava com bom dia todo mundo que entrava. O clima dentro do ônibus mudou aos poucos. Nem todo mundo foi afetado, porque nem no ônibus nem todo mundo está, mas mais e mais pessoas ela escutou dar o bom dia. As pessoas até começaram a se cumprimentar entre si, e dava bom dia também para mais gente, além do motorista. Então, esse pequeno bom dia intencional tinha transformado o microambiente, aquele estresse matinal, para um espaço um pouco mais humano e leve, não é? Tá, muita gente diz, é utopia, não dá para você ficar fazendo isso, mas você reconhecer a humanidade do outro, ter essa sensação de empatia, né? Não é você fazer algo porque você quer um objetivo, e sim você aceitar que a gente faz parte do mundo, com todas essas pessoas, cada uma tem a sua própria vida, mas nós estamos ligados indissoluvelmente no universo. E esse reconhecimento, que alguns pode parecer mínimo ou falso, altera o seu estado interno, o estado interno das pessoas que você está fazendo, e também está transmitindo para todo mundo, às vezes, o resto do dia, e começa a espalhar uma onda. Tá? Aí, e mais um ponto que eu gostaria de falar, já que a gente está falando um pouco de psicologia, que existe uma psicologia por trás dessa mudança, porque pequenas ações alinham o comportamento aos valores, aos seus valores pessoais. Mas então o reforço positivo não é uma teoria antiga? Muitas pessoas dizem, mas com a subjetividade do indivíduo, por exemplo, você começa a dizer para todo dia de manhã somente uma ação positiva. Você diz, eu vou ter sucesso, vou ter sucesso, vou ter sucesso hoje. Mas uma parte da sua mente subjetiva fica controlando você e questionando se essa afirmação puramente robótica faz o resultado. Tá? Aí pensa, isso cria dissonância cognitiva. O que é dissonância cognitiva? Uma pequena ação pode ser eficaz, mas se ela for falsa para a própria mente da pessoa, ela perde muito da eficácia. Mas um gesto de gentileza, ele não cria tanta dissonância, porque o sorriso de gratidão, a consequência agradável, não está questionando se a vida está melhor ou não. Não está questionando se você vai conseguir suas metas. Você simplesmente acredita que sim, sinceramente, que tratar outras pessoas com urbanidade, a você mesmo, com a mesma tolerância que você dá aos outros, né, vai ajudar. Vai ajudar você a se sentir melhor, mais confortável, enquanto está buscando fazer as suas coisas na sua vida. Então, o seu cérebro vai associar aquele comportamento a um resultado positivo e não vai ficar questionando, dizendo, eu não devia ser tão gentil com as pessoas, eu prefiro mesmo pisar no pé de todo mundo. Por que as pessoas fazem isso? Porque já pressupõem que todo mundo está fazendo o mesmo.
E se você começa a, genuinamente a oferecer a gentileza aos outros, as outras pessoas vão começar a pressupor também que o ideal é você também, né, repetir a gentileza. Isso não é ser bobo e ser manipulado, virar capaz com os outros. É perceber que a gentileza, a humanidade, é a melhor forma de agir. Tá? Isso reduz essa dissonância cognitiva entre o que pensa e o que sente e cria um novo hábito, uma engrenagem psicológica que está comprovada cientificamente, em que você valoriza que você não pode viver permanentemente em defesa, criando uma couraça. Você faz uma ação pequena, fácil de fazer, cria um hábito, né? Transforma os seus hábitos, de que faz parte dos seus valores ser gentil com os outros. E aí, fechando. Fazer o bem faz bem a quem faz. Tá? Até o próprio Skinner, né? Eu peguei muitas bases mais antigas, né? Muita gente diz, não, mas o Skinner, o, o comportamentalismo clássico, né? O condicionamento operante, tem uma elaboração hoje em dia, mas, na verdade, vale a pena a gente ver isso. O Skinner, quando tem nos textos antigos, ele tinha isso. O Skinner uma vez escreveu, o que é o amor, se não outro nome para reforçamento positivo? Ele sabia que essa visão dele conectava a base científica das pesquisas dele, que é o benefício humano mais profundo, que é você sentir que você elogiando alguém é uma forma do amor em ação. Então, praticar os pequenos atos de gentileza, de amor, de respeito ao outro, não é só uma técnica para você se sentir bem e ter resultados. É uma forma de retroalimentar o bem-estar seu e dos outros, fortalecer vínculos, não é? E mostrar cuidado, respeito ao outro. Não é um altruísmo apenas porque você tem aquela visão crística que você vai dar outra face. É praticar a gentileza, mas evidentemente se proteger de pessoas que abusam. Praticar a gratidão, mas não significa que você vai dar tudo, se alguém pede tudo, você dá tudo para as outras pessoas. Você trabalha também a atenção plena, porque você tem que prestar atenção aos outros para fazer isso. Isso vai te alimentar para você neurotransmissores de serotonina, dopamina, porque já foi provado que o relacionamento social é uma das principais fontes desse bem-estar. Então, cuidar do mundo ao seu redor também é uma poderosa estratégia para você fazer o autocuidado, cuidar de si mesmo. Tá? Espero que esteja ajudando a refletir. E uma coisa também, é importante ter consistência. O impacto verdadeiro disso vem de uma repetição, não de um gesto único. É como dizem, né? Um copo de água não mata a sede para sempre. Uma ação isolada pode ser inspiradora, mas são as ações repetidas que criam hábitos. São elas que mudam as culturas, são elas que produzem resultado mensurável. Eu estava escrevendo material para um livro, e o pior que tem de escrever material para um livro é você enfrentar todos os dias a tua folha em branco. Mas o ideal é que você realmente enfrente todos os dias. E é a mesma coisa, aos poucos você vai criando essa consistência. E também nessa educação com as pessoas, pequenas mudanças na forma como você agir com os outros vão exigir um certo esforço de criar consistência. Porque várias e várias vezes você não está com bom humor, você saiu da cama pelo pé esquerdo, pelo lado esquerdo da cama, aconteceu alguma coisa qualquer, e a tendência maior é repassar isso para outras pessoas. Né? Agora, ter esse tipo de trabalho regular, não é? Faz alguma diferença depois de algum período. Então, vale a pena ter consistência e praticar. Até houve uma pesquisa acadêmica sobre isso, não é? Dizendo que se você quiser ter uma turma que estuda bem, você deve criar um relacionamento com essa turma. Senão, cada um vai fazer por si, os trabalhos de grupo serão sempre aquele negócio de uma pessoa faz e o resto se encosta, as pessoas não vão ter prazer em aprender, vão ter prazer apenas em se dar bem, não é? Por conta própria. Então, alguns que têm mais motivação para aprender vão, e os outros vão virar apenas, digamos assim, olheiros, mas não colaboradores na construção de um conhecimento. Então, tem também pesquisas de uma equipe de aula que realmente se apoia um no outro, realmente aprendem melhor, qualquer coisa que seja. E aí eu coloquei aqui que o crescimento tem que ser parte do dia a dia. E também, todas as suas ações são um convite silencioso, tá? Você tem que inspirar os outros pelo exemplo. Você não precisa dar discursos disso. Seja gentil, seja polido. A gente fala isso com criança pequena. Mas o importante é dar o seu exemplo.
fazer uma pequena conquista. Você dizer, hoje eu joguei tudo no lixo, você devia fazer também, porque está cuidando do planeta. E você sabe como muita pessoa diz, que se lixe o planeta, eu estou querendo o meu sucesso pessoal. Você, eu e muita gente sabe que tem gente assim, que você vai falando uma coisa para a sociedade, para o planeta, para apoiar algo, e a pessoa diz, o mundo está indo mesmo para o buraco, eu vou me cuidar. E, somando tudo isso, cria uma sensação de mal-estar pelo mundo, as pessoas vivem apenas se defendendo. Se você normalizar isso, você, o que vai fazer? Você não está colaborando para acabar. Você deve aceitar, não. Olha, eu sou gentil porque eu acho que é a maneira correta de viver o mundo. Ou a pessoa vai observar isso aos poucos e se sentir bem com isso, aos poucos vai replicar isso. Você vai se tornar uma prova viva de que é possível e você vai se tornar inspirador. A melhor maneira que eu ensino essa experiência na minha idade, ter uma filha pequenininha, deu para a gente fazer uma experiência. Tudo que eu fazia do meu jeito, não é? E depois ensinava ela para os outros, ela jamais aprendia. A gente sabe disso, mas tem que ver isso que funciona também com adultos. Tá, eu me lembro, para funcionar com adultos, né, que tinha uma funcionária no escritório que eu visitava, né, que uma vez ela fez um relatório complexo, e o chefe dela estava conversando comigo. Poxa, eu vou dizer que ela mandou bem, vou mandar um elogio para o grupo aqui. Aí eu falei, olha, só isso mandou bem, uma coisa sucinta não é o suficiente. Elabora isso, mostra que você realmente prestou atenção, leu o material, sabe que ele está bom. Então não apenas diga parabéns, isso é pouco. Aí elaborou, fez um chat na empresa, não foi nem no e-mail pessoal. Viu o relatório, ficou incrível, principalmente a análise da página tal. Então, devia ter várias páginas. Ele falou, na página tal tinha isso, aquilo. Foi excelente, você fez um comentário que não tinha sido notado. Então, não foi apenas aquela frasezinha de passar pano dizendo que a pessoa mostrou que realmente aquele trabalho era real. E isso fez com que a pessoa que fez o trabalho fez questão, na hora do almoço, quando estava no grupo, elogiar o estagiário que apoiou ela. E fez um trabalho parecido, elogiou, olha, fulano de tal, ele faz parte muito desse processo, me ajudou muito, etc, 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 etc. Então, um pequeno chat de elogio criou uma corrente de reconhecimento. Me disseram depois que outras pessoas estavam apoiando mais e reconhecendo de uma maneira. Virou parte da cultura da empresa. Esse é o poder de tornar o positivo mais explícito. Então, você quer passar um pensamento positivo, uma visão mais positiva. Vai ter que fazer o trabalho de formiguinha. Muitas vezes a gente vê coisas boas nos outros e a gente fica quieto, que é normal, a pessoa sempre faz isso. Mas se você focalizar isso, você vai dar combustível emocional, não só para a pessoa fazer o que está fazendo, mas começar a repetir aquele bom comportamento e estender a gentileza para outras pessoas. Vai me custar muito tempo? Não, vai custar muito pouco tempo, o dividendo enorme do clima positivo, e no local qualquer. Eu não estou falando só de sociedade, de empresa, de escola, estou falando de tudo quanto é lugar. Não é? E aí, refletindo e completando esse tema, quer dizer, ao mesmo tempo ele é simples e desafiador, que significa mudar um padrão que a gente costuma usar. Sabe, às vezes a gente elogia as pessoas, de certa maneira, desabonando o outro. E é bom fazer elogiar as pessoas, bonificando, elogiando, apoiando, não é? Então, olha só que interessante. Supere a inércia, porque o perfeccionismo ensina os outros o inimigo do bom é impossível. A gente sabe, o ótimo é inimigo do bom. Só que você, como todo mundo, espera a ação perfeita e, pelo momento ideal, obter todos os recursos para elogiar alguém, para apoiar alguém. Então, a pessoa fez alguma coisa heróica, excelente, que ela vai fazer isso uma vez por mês ou por ano, para você realmente dizer, agora sim eu posso elogiar. Então, o que acontece? Esse perfeccionismo para nós e para os outros, não se elogiar pelo dia mais ou menos bom que você teve, se autoelogiar. E não elogiar as pessoas porque ela fez o mais ou menos bom, mas um pouco além do que podia ser esperado, tá? É realmente uma das melhores formas de a gente criar um grupo que se apoia. Eu me lembro, um tempo atrás, havia muito na moda de você usar uma forma de condicionamento operante negativo por punição. Você botava um daqueles elásticos aqui, alguém já deve ter feito isso, eu mesmo fiz para experimentar, e quando você tinha um pensamento negativo ou tinha uma lembrança de um hábito, você dava o estalar aqui, instalava o elástico
e dava uma pequena autopunição. Isso foi aquele condicionamento é, operante mesmo do comportamental, da psicologia comportamental, dizendo que você se punia para dizer, deixei disso e fazer uma outra coisa melhor. Só que, aos poucos, isso foi deixado de lado porque não era tão eficaz. Porque por causa da subjetividade do ser humano, a gente já que eu me bati tanto, não mudei, deixa para lá que se exploda, eu não vou ficar aqui jogando, me instalando com esse elástico toda hora. Aí então a pessoa tentava parar de fumar. Depois de 110 instalados, toda vez que sentia vontade de fumar, apertava o elástico, né? Dava um instalado elástico. Aí ela desistia, falava, esse negócio não funciona, continuo com vontade de fumar. Então o que acontece? Se a gente fizesse ao contrário, o reforço positivo, toda vez que a pessoa teve consciência de vontade de fumar e disse não, dá um parabéns para si mesma. O reforço positivo seria infinitamente melhor, tá? E é infinitamente melhor você se autoelogiar pelo primeiro passo bem dado, como uma pessoa que vai para a academia e fala cada dia. O de hoje está feito. Isso é um reforço positivo. Tá? Eu acho até ridícula essa frase, né? Não consigo falar, mas eu sei que ela é muito mais eficaz. O de hoje está cumprido, o de hoje está feito. Porque mostra a ela que, dia após dia, ela está seguindo numa direção, né? Degrau a degrau, em direção ao objetivo dela. Então, vale a pena. Então, quebrar a meta grande em passos minúsculos, né, que o americano gosta de falar baby steps, e dar o primeiro passo, ou desculpe, acabei pulando, tá? É uma das melhores formas de você agir. Então, é importante você pensar isso. Eu me lembro muito que tinha uma pessoa, me contou essa famosa que ouviu aquela questão da regra dos 2 minutos. O que é uma regra de 2 minutos? Se uma tarefa leva menos de 2 minutos, comece agora. Não planeje, não bote lá numa listazinha. Você pensou em uma coisa, vai demorar 2 minutos para fazer? Faça agora. Então, por causa disso, ele tinha muitas coisas para fazer, ele começou a usar a regra de 2 minutos. As coisas pequenas, ele não conseguia fazer. Não, ele conseguia fazer as coisas pequenas. Mas a garagem dele estava uma bagunça. E não dava, não cabia. A garagem não cabia na regra de 2 minutos. Ele não conseguia. Depois de alguns dias, ele viu que a vida dele estava melhorando, ele olhava para a garagem e se sentia meio desconfortável. Até que ele teve a famosa epifania, o insight, né? E falou: eu vou dividir cada pedacinho da garagem até entrar na regra de 2 minutos. Então ele não tinha mais a meta de limpar a garagem. Ele tinha a meta de limpar a prateleira mais alta da estante da garagem. Ele conseguia limpar uma prateleira em 2 minutos. Depois, toda vez que ele entrava na garagem, ele organizava um pedacinho, nem que fosse 1 metro quadrado. E aí ele tinha as ferramentas, quando ele usava, e deixava tudo quanto é lugar. Então ele começou a colocar, que era uma coisa de menos 2 minutos, botar todas as ferramentas no localzinho certo. O que significa que no dia seguinte ele não precisava mais. Acabou de usar a ferramenta, voltava exatamente no mesmo lugar. Então, ele não precisava mais procurar e economizava tempo preparando as coisas. No dia seguinte, ele fez jogar uma coisa qualquer no lixo, reciclável, no outro não reciclável. Cada um dos pedaços da garagem virou um microato de 2 minutos. Até que, quando ele percebeu, 90% era uma garagem grande, né? Estava resolvido. Então ele teve tanta satisfação que ele gastou mais meia hora e pluf, a garagem ficou um brinco. Ele não precisava de um fim de semana heróico, super-homem, o super destruidor de bagunça de garagem. Ele precisava só de 2 minutos por dia, durante um mês. Um mês depois, a garagem dele estava que, não vou dizer que podia, mas ele podia comer no chão, né? E ele podia cuidar da garagem, estava tudo certinho, limpinho, não é? Então, o que é isso que significa? Que o grande obstáculo em si, Edu, mas o peso psicológico sem muita pressão é a chave, tá? Então, o perfeccionismo, para elogiar os outros e para elogiar nós mesmos, muitas vezes é uma forma de a gente também se desmerecer e não fazer um gesto gentil. Às vezes a gente tolera muito mais dos outros do que de si mesmo. Então é importante aprender a tolerar também, que nem todo dia nosso é um dia perfeito. Mesmo que você faça quase nada, se elogie porque algo você fez. E agora, eu completei esse assunto, eu não quis esgotar para a gente ter o que debater depois. Você não precisa mudar o mundo inteiro. Você não precisa, sabe, resolver todas as questões, mas mude o seu mundo pessoal. Comece por você, comece mesmo que seja pequeno, comece hoje. Sei tanto disso que amanhã de manhã cedo comece. Não, escolha uma pequena ação que você vai fazer hoje, no final da nossa reunião, que vai ressoar, que você pode incorporar, nem que seja elogiar alguém ou elogiar a si mesmo, que você possa olhar para o redor e dizer: o que eu vou fazer hoje
que vai fazer a diferença, vai plantar uma semente de melhoria e de gentileza no meu mundo. E é isso que eu acho que a gente tem que fazer em 2026. A ação gentil modifica o mundo.